Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trago à tribuna, na tarde de hoje, um assunto que eu considero prioridade para os pernambucanos. Um assunto que a sociedade pernambucana já demonstrou recorrentemente ser prioridade. Sociedade pernambucana, a cada 2, 3 anos, a cada 5 anos de maneira mais intensa, a cada 10 anos de maneira trágica, vem se mobilizando para acolher vítimas de enchentes da bacia do Rio Una e da bacia do Rio Sirinhaém. E essas duas bacias de afluentes dos rios principais, Una e Sirinhaém, nunca tiveram, em 500 anos de história, plano de contenção, com construção de barragens de contenção, até o ano de 2010. Em 2010, senhor presidente, senhora vice-presidente, deputada Simone Santana, que naquela região também milita politicamente, o então governador Eduardo Campos e o então presidente Lula tiveram presentes numa das maiores tragédias da história do Brasil. O pai do deputado Antônio Coelho era ministro da Integração Nacional. E todas as forças políticas desse Estado e a União, a sociedade pernambucana, apontaram como prioridade a construção de um plano de barragens de contenção, em especial para a bacia do Rio Una. Ali foram projetados, desapropriadas muitas áreas de terra, 5 barragens de contenção, a barragem de Serra Azul, de 303 milhões de metros cúbicos de água, um dos maiores paredões do Brasil de contenção de águas. A barragem de Igarapeba, com potencial para 48 milhões de metros cúbicos de água. A barragem de Gatos, 4,54 milhões de metros cúbicos de água. E a barragem de Panelas 2, no município de Cupira, para 16 milhões de metros cúbicos de água. A contar também com a barragem de Barra de Guabiraba, para mais 18 milhões de metros cúbicos de água para conter as águas do Rio Sirinhaém e proteger a cidade de Cortês, Barra de Guabiraba e Sirinhaém. A de São Benedito do Sul, a de Igarapeba, uma das maiores, a segunda maior desse cinturão de barragens, tem hoje cerca de 40% de obra residual. Como todos sabem, no ano de 2017, nós tivemos uma nova catástrofe que levou parte do que ali era resíduo de obra, o que estava em obras, já que a gente tinha ali um plano de vigência, um contrato de vigência de repasse de recursos que findava em 2018. E aqui eu gostaria de convocar todas as lideranças políticas, sensibilizar o Executivo, pedir o empenho do nosso governador, da secretária de Infraestrutura, Fernanda, as lideranças políticas de oposição e de governo, como vem apontando, as lideranças do Estado de Pernambuco vêm apontando com um comportamento absolutamente inédito, suprapartidário, de se unirem em defesa dessas barragens. Inclusive, em 2017, lembro bem que o então senador Armando Monteiro Neto, pré-candidato a governo do Estado, estava no Palácio do Campo das Princesas e, apesar daquela catástrofe, em meio a essas obras que ainda não estavam terminadas, num comportamento absolutamente exemplar, não aproveitou daquele momento para fazer politicagem, e sim fez a política maior, com P maiúsculo, de se unir com o governador Paulo Câmara para defender que a bancada de Pernambuco, e o deputado Volney Queiroz, deputado Zé Queiroz, era ali o capitaneador da bancada federal, toda se uniu para colocar os recursos necessários para terminar essas barragens. Então, hoje a gente tem, deputado Anderson Florencio, já concedendo uma parte a Vossa Excelência, obras que são prioridade para esse Estado, obras que contêm enchentes, como a barragem de Igarapeba, contém enchente para proteger a cidade de Maraial, de Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros, deputada Simone Santana. A barragem de Panelas e a de Gatos protegem Belém de Maria, recorrentemente destruída, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros.
Da mesma maneira, Serra Azul, que protege e protegeu de maneira eficiente a cidade de Palmares, Água Preta e Barreiros, com recursos de 134 milhões aportados pelo governo do Estado e 200 milhões aportados pela União. Tudo isso não só protege essas populações, mas também leva água, como a adutora de Serra Azul está levando para todo o agreste. Então, são barragens que são de uma prioridade vital para esse Estado. São de uma necessidade que aponta suprapartidariamente para um consenso da sociedade pernambucana. Então, eu acredito que nós não podemos, a mensagem que foi passada em Palanque pelo governador Paulo Câmara, por nós que fomos deputados, que defendemos a sua base política, foi de que isso seria prioridade para Mata Sul, para Pernambuco, e que começaríamos essas barragens neste ano. Então, que a gente foque, quando a gente tem poucos recursos, a gente precisa focar, que o Estado foque quais são as barragens que precisamos realmente começar e terminar, já que a gente já tem barragens que começaram e estão no meio do caminho. E dessas 4, de Igarapeba, Panelas 2, Gatos e a barragem de Barra de Guabiraba, consigamos destinar os recursos da bancada federal para pelo menos 2 delas e concluamos pelo menos 2 dessas barragens, iniciemos as obras este ano para a gente dar uma resposta, apontando como prioridade, que é o que o povo de Pernambuco quer em relação ao destino final dessas obras. Então, ouço o deputado Anderson Florencio. Deputado Clodoaldo Magalhães, venho aqui ao microfone de à parte para me perfilar ao lado de Vossa Excelência, pois também entendo da necessidade, da importância e prioridade de que esses investimentos e essas obras que são tão esperadas, especialmente pelos moradores, não é, dessas cidades que foram atingidas, não é, e que também sofrem a influência, não é, caso a gente consiga, não é, ter as barragens, o investimento necessário. Eu quero aqui também dizer que, em nome da Comissão do Meio Ambiente, né, nós nos colocamos à disposição de Vossa Excelência para que, coletivamente, junto com meus parceiros e parceiras de comissão, né, nós possamos, né, ter uma atuação também ao lado do pronunciamento de Vossa Excelência, para que a gente possa, junto ao Executivo, né, colaborar, de certo modo, para viabilizar, né, esses investimentos e também as barragens. Não andei tanto como Vossa Excelência, né, que tem uma atuação marcante nessa região do estado de Pernambuco, mas as poucas vezes que estive lá, em Palmares, né, e nesses municípios, nós sentimos, né, a esperança da população, o desejo, a expectativa de que tudo isso que foi discutido durante o momento das enchentes, né, a expectativa era que fosse muito em breve ter as barragens naquele espaço. Então, a gente está aqui solidário a Vossa Excelência, não é, e nos colocando à disposição, não só através do mandato do deputado Anderson Florencio, mas também da Comissão do Meio Ambiente, para tudo que for necessário e que Vossa Excelência ache oportuno a gente estar do seu lado nessa luta, não é, fazendo esse enlaço entre o Legislativo e o Executivo, que considero também muito importante. Incorporo a parte de Vossa Excelência, deputado Anderson Florencio. Acho que a Comissão do Meio Ambiente pode sim conduzir esse debate. Nós temos mais de 400 barragens em Pernambuco. Metade delas, cerca de metade delas, é de gestão da Compesa. Essa gestão da Compesa faz com que a responsabilidade da Compesa seja grande, inclusive nesse momento que esta casa está discutindo o plano de segurança dessas barragens, um plano nacional que a ANA, inclusive a Agência Nacional de Águas, exige que seja implementado, e a Compesa precisa cumprir com esse papel. Tem recursos e é necessário que avance. Acho que o presidente da comissão que vai acompanhar e monitorar essas barragens aqui na casa, o deputado Antônio Moraes, deputado Romero Salles, que é o relator desta comissão, precisa, passo a passo, em que vai avaliar, junto com a Compesa, o plano de segurança para todas essas mais de 200 barragens que a Compesa administra. Acho que é muito importante, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também focar no acompanhamento e monitoramento dessas obras, da retomada dessas obras, de juntar esforços com todas as lideranças aqui, federais de Pernambuco, para destravar os recursos necessários da bancada federal de Pernambuco, para focar pelo menos em 2 dessas obras, para que a gente tenha 100% dos recursos garantidos para pelo menos 2 dessas obras. Temos 2, inclusive, de monta menor, né? Acho que com 28 milhões se termina Igarapeba, se termina Gatos, e com mais ou menos o dobro disso se termina a barragem de Panelas 2.
Então, ouço o deputado Antônio Coelho. Muito obrigado, Vossa Excelência. É um prazer poder apartear o senhor na tarde de hoje. Eu queria dizer que é um prazer imenso poder contribuir ao seu discurso por algumas razões, e uma delas é que eu tive a oportunidade, o privilégio de ser recebido em sua terra durante a campanha, e fui recebido com muito carinho e com muito respeito. E durante todo o processo eleitoral, uma das coisas que eu fui cobrado, certamente Vossa Excelência também foi cobrado, é a angústia, é o sofrimento de todos da Mata Sul com o sofrimento das enchentes. A gente tem aqui uma coisa que infelizmente ocorre com frequência, que é várias pessoas perderem tudo que tem quando as águas não são contidas. O meu pai, o hoje senador Fernando Bezerra, enquanto ministro da Integração Nacional, teve a oportunidade de fazer uma contribuição significante com a barragem de Serra Azul. Agora, é verdade, como o senhor bem aponta, ainda faltam outras barragens para melhor conter as águas. E não só porque a gente aliviaria, melhoraria a condição de vida de todos de Água Preta, de Palmares e de toda a Mata Sul, mas como Vossa Excelência muito bem coloca aqui, é uma pauta de Estado. Isso ajudaria outras regiões do nosso estado de Pernambuco, como, por exemplo, o Agreste. Se a gente pudesse melhor conter essas águas, a gente poderia aqui ajudar significativamente o abastecimento de água do Agreste. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo belo pronunciamento e eu quero dizer que o senhor tem razão, que a gente tem que unir forças aqui, principalmente dentro dessa Assembleia e depois do governo do Estado com o governo federal, para que nós conseguimos viabilizar os recursos necessários para levar adiante todas essas barragens que ainda não foi construída. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo integralmente a parte. E queria, inclusive, complementar, senhores deputados, deputado Zé Queiroz, a quem ouço em alguns instantes, que a barragem de Serra Azul, apesar de ser uma barragem que está concluída, 100% concluída, e foi de uma prioridade, de uma visão de gestão absurda do governador Paulo Câmara em ter focado os recursos para terminar aquela barragem. Caso contrário, teríamos uma enchente muito contundente no ano de 2017, porque o que caiu de chuvas em 2017 foi, inclusive, mais forte, mais intenso e mais concentrado do que o que aconteceu em 2010. Então, teríamos tido a destruição completa daquilo que já é uma cidade sofrida, que Palmares, Água Preta e Barreiros. Mas a barragem de Serra Azul ainda tem algumas obras que precisam ser concluídas do entorno. Para construir a barragem, nós tivemos a destruição da estrada que liga Palmares a Bonito, a Estrada das Águas, uma estrada turística e que foi uma grita de muitos e muitos governos, de muito tempo, pelas duas cidades. E a gente hoje precisa retomar essas obras, inclusive a Compesa, que está construindo a adutora de Serra Azul, está destruindo parte dessa estrada, ela precisa, como contrapartida, executar essa obra com recursos da Compesa para exatamente ajudar o Estado nessas obras do entorno de Serra Azul, para melhorar a qualidade de vida daquele entorno, daquela população, a população que mais produz inhame no Brasil. Uma população que tem minifúndios absolutamente produtivos, que produz alface hidropônico para as redes de McDonald's, para as importantes redes de sanduíche do Nordeste inteiro. A população que mais produz inhame, a população de Bentivi, de Colônia, enfim, de várias populações rurais que estão ilhadas e que precisam se deslocar para atendimento de saúde, tanto para a cidade de Palmares como para a cidade de Bonito. Então, é preciso pedir também aqui na audiência pública, nas audiências públicas que a Comissão de Acompanhamento das Barragens vai fazer, que se traga também a Compesa para falar dessa contrapartida para a população de Palmares, para a população de Bonito, das águas que ali são retiradas para abastecer o Agreste. Ali é necessário que se faça a estrada que deixou aquelas comunidades rurais entre Palmares e Bonito sem estrada. É necessário que a Compesa faça essa contrapartida. Mas ouço o deputado José Queiroz. Deputado Clodoaldo Magalhães, é um prazer apartear a Vossa Excelência no momento em que o seu foco
é um assunto muito importante para a Mata Sul e parte do Agreste. E eu dou o testemunho do trabalho feito em Dobradinha por Vossa Excelência, o deputado Volney Queiroz. Dialogar com o governo do Estado, Vossa Excelência já sabe fazer, com a Compesa e com todos os organismos. Quero apenas lhe dizer, porque não precisa mais acrescentar nada aos detalhes de seu pronunciamento, que o deputado Volney Queiroz continuará à disposição para ajudar a destravar esses recursos que devam vir para mais uma solução hídrica no nosso Estado. Creio que o programa tem sido detalhado e anunciado pelo governador Paulo Câmara, é suficiente para mostrar as suas preocupações em viabilizar obras importantíssimas no campo hídrico, inclusive estas com dupla finalidade, uma de contenção de cheias e outra de abastecimento de cidades, de modo que merece todos os cuidados possíveis da vida parlamentar de Vossa Excelência e de todos nós. Conte com a gente e parabéns pela dissertação que faz esta tarde na Casa Legislativa. Obrigado, deputado Zé Queiroz. Incorporo a parte de Vossa Excelência, mas eu sou a deputada Simone Santana. Deputado Clodoaldo, venho aqui mais para parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que estamos firmes. Essa é uma pauta permanente, eu diria, naquela região da Mata desde 2010. Nós que militamos lá, nós sabemos da importância deste assunto para aquela população, somos cobrados, e precisamos estar muito atentos para que essas obras retomem. O governo do Estado, nos últimos anos, fez um dos maiores investimentos em infraestrutura hídrica e, paradoxalmente, ele tem sempre que estar administrando contenção de enchentes e abastecimento de água, enfrentamento à seca no Agreste e no Sertão. E tem feito isso dentro das suas possibilidades, com muita maestria. Claro que sozinho ele não tem condição, não tem recursos disponíveis para executar todo o planejamento que foi feito em parceria com o governo federal. Mas eu não tenho dúvida de que está no seu planejamento, o planejamento do governo do Estado, e que vai ter o apoiamento de todos os deputados, emendas federais, para que a gente possa realmente tirar do papel pelo menos 2 barragens, como você bem colocou, que já vai proteger e muito aquela população lá da Mata Sul. Só a barragem de Cerro Azul já foi um diferencial grande na última enchente que tivemos, apesar de não ter sido suficiente, mas já foi um grande alento para aquela população. E conte conosco, estamos à disposição, essa é uma pauta nossa, essa é uma bandeira nossa, e vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, mobilizar todos os agentes, todos os deputados federais e estaduais, para que a gente possa melhorar e chegar a uma solução para esse problema que precisa de ser resolvido o mais breve possível. Parabéns mais uma vez, deputado. Obrigado, deputada Simone Santana. Eu gostaria de convocar também o líder do governo, Isaltino Nascimento, para que a gente, nessas audiências públicas, que é a Comissão de Acompanhamento das Barragens, ele possa contribuir chamando e associando as autoridades necessárias para que eles possam mostrar o passo a passo para a conclusão definitiva. Não das 2, como eu sugeri aqui, que seriam para este ano, porque a população da Mata Sul, como diria o bispo Dom Henrique Soares da Costa, não aceita. É dignidade da Mata Sul, é dignidade de Pernambuco a conclusão dessas barragens. Então, nós não aceitamos que sejam feitas apenas 2. Nós precisamos... É questão de dignidade do povo pernambucano, a conclusão de todas. E eu não tenho dúvidas que esse governo do PSB, que conseguiu tirar do papel um plano que não existia para a construção de todas elas e que teve a capacidade de investir para concluir Serra Azul e para fazer já 20%, 27%, 40%, 50% de panelas 2, por exemplo, vai concluir todas elas. Mas a minha sugestão aqui é que se foque para que este ano se iniciem pelo menos 2 delas, que é a engenharia financeira para pelo menos 2 delas, com todos os recursos necessários para retomar a obra e concluir
estejam, este ano, iniciadas pelo menos 2 delas. E que a gente, na sequência, tenha no planejamento orçamentário e financeiro do Estado também a conclusão das demais, para termos todo esse cinturão de proteção e toda essa água que será levada para o Agreste, e como aqui ouço o nosso deputado Antônio Fernando, através das adutoras, Vossa Excelência, que é um defensor do Canal do Sertão e que pode muito bem falar de adutora aqui para toda a casa de Joaquim Nabuco. Eu agradeço ao deputado Clodoaldo e parabenizo por a iniciativa de que água é o bem maior que nós temos em nosso planeta. É importante, veja bem, a água, tanto no sertão é bem-vindo. Aqui, algum lugar já causa enchente, mas precisa, nesse mesmo lugar, precisa de água também para plantar. Então, é preciso a gente gerenciar melhor a água. E a gente propõe, deputado, além do que já foi feito, falado aqui, que seja colocado como comissão permanente recursos hídricos, seja importante, porque o gerenciamento do recurso hídrico é importante para matar a sede das pessoas, para a produção agrícola, para a proteção das comunidades, que é o caso de lá. Então, é importante que a gente tenha uma comissão permanente de recursos hídricos. A gente faz essa proposta aí para a gente tentar nessa reforma do nosso regimento interno. E parabenizar você. Pode contar conosco, Clodoaldo. É importante. Alô? É importante debater essa questão do recurso hídrico, porque ela tem que fazer o todo, como no Estado de Pernambuco, qualquer lugar do país. É importante fazer a integração. Como a gente tem a integração da energia elétrica, é necessário fazer a integração de bacias, integração de adutoras. Você está de parabéns, pode contar conosco nessa luta. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Fernando. Incorporo a vossa parte. Passa a ouvir o deputado agora Romero Salles. Boa tarde. Quero parabenizar por ter trazido esse assunto mais uma vez a esse parlamento e dizer que estarei me unindo ao senhor nessa luta pela Mata Sul, na relatoria da Comissão Especial das Barragens. Estivemos com a Compesa, com a PAC, com o DENOX na última reunião, e lá tivemos uma infeliz surpresa em ver que as nossas barragens não estão tendo a devida atenção. Não houve uma vistoria formal nessas barragens para saber a questão da segurança delas. Então, a partir de então, a Compesa nos mostrou um plano de execução onde está sendo feita a vistoria dessas barragens, e vou agora incorporar também a questão da construção dessas novas barragens, pois sou da Mata Sul também. Lá estive como arquiteto na reconstrução daquelas cidades que sofreram tanto, como Barreiros, Palmares, junto com a Secretaria das Cidades na época, e pude ver o quanto aquele povo sofreu em 2010. Em 2011, a gente teve com a Casa Civil no plano de reconstrução daquelas áreas, e eu sei que não só de Serra Azul é suficiente para que haja o barramento dessas águas. A gente tem que, sim, apoiar e estimular que o governo federal e o governo estadual se unam suprapartidariamente, como o senhor mesmo falou, para que seja executada essas novas barragens e a gente não aconteça mais o que aconteceu em 2010 e 2017. Agradeço a contribuição de Vossa Excelência, deputado Romero. Incorporo vossa parte. Quero ouvir o deputado João Paulo, com a sua experiência aqui como prefeito de Recife. Deputado Clodoaldo, vou ser muito rápido, até porque eu já fui contemplado na maioria das intervenções, mas primeiro gostaria de parabenizá-lo pela importância do tema e destacar aqui que o nosso planeta vive um momento extremamente ameaçador por conta do processo de toda destruição que o homem vem fazendo de forma insana, em função do lucro, em função da riqueza, destruindo todo um ciclo de vida, né? Porque a Terra é essencialmente vida. E colocar o seguinte: a vossa preocupação vai de encontro, uma pela necessidade, mas que esses fenômenos que estão a cada dia mais recorrentes da natureza, né? Chuvas inesperadas de grande porte, não só no Brasil, mas em todo o planeta, e isso tem
um alvo que é a população mais pobre, a população ribeirinha, que normalmente vive, não é, sendo vitimada, muitas vezes com morte, desaparecimento, destruição de seu patrimônio, e depois dessas perdas ainda ficam em abrigos, esperando muitas vezes muitos e muitos anos, sem nenhuma solução ser encontrada. Então, quero parabenizá-lo e quero dizer que me somo aí no que for possível a Vossa Excelência, para que essa luta seja uma luta que extrapole os limites dos partidos políticos e as posições políticas e ideológicas. Agradeço ao deputado João Paulo e quero concluir minhas palavras dizendo exatamente o quanto é importante essa solução hídrica de contenção e proteção para a Mata Sul e também de levar água para o Agreste, porque nós não teremos solução socioeconômica para o desenvolvimento daquela região, que carece tanto de alternativas econômicas, que se somem à agroindústria da cana, que a gente já tem o açúcar e álcool que capenga naquela região. Não teremos alternativas econômicas a se instalarem naquela região se nós não tivermos esse anteparo de infraestrutura, essa infraestrutura básica de proteção para essas cidades, que, ao mesmo tempo, leva água para outros irmãos pernambucanos do Agreste. Então, é fundamental esse investimento. Acredito cegamente que a gente vai ter a solução para a construção de 2 barragens, iniciar as obras este ano de pelo menos 2 delas, e que nesse período de quadriênio do governo do PSB nós teremos as 4 barragens construídas e mais a barragem da Barra de Guabiraba para a proteção das cidades da Barra, Cortês e Sirinhaém. Essa infraestrutura é fundamental para aquela região. Não interessa e não adianta termos PRODEP para incentivar investimento pelo interior afora, se a gente não tiver para proteger aquelas comunidades, essas barragens, e também para levar água para os nossos irmãos agrestinos. Então, muito obrigado, senhor presidente.